As ofensivas rebeldes lideradas pelo grupo terrorista jihadista HTS reacenderam uma guerra civil que estava em grande parte adormecida há anos. O conflito começou em 2011, depois que Assad se moveu para acabar com os protestos pacíficos pró-democracia durante a Primavera Árabe. A luta aumentou à medida que outros atores regionais e potências mundiais, da Arábia Saudita e Estados Unidos ao Irã e Rússia, se juntaram, escalando a guerra civil para o que alguns observadores descreveram como uma guerra por procuração. Mais de 300 mil civis foram mortos em mais de uma década de guerra, de acordo com as Nações Unidas, com outros milhões de deslocados na região. O objetivo da coalizão rebelde da Síria, que tomou duas grandes cidades do controle do governo em pouco mais de uma semana, era derrubar o regime de Assad, que já dura décadas, segundo o próprio líder do HTS, Abu Mohammad al-Jolani. Em apenas alguns dias, uma ampla coalizão de forças rebeldes sírias desalojou o controle do presidente Bashar al-Assad sobre as cidades de Alepo e Ramá, após um impasse de 4 anos. A ofensiva relâmpago, liderada pela facção islâmica armada Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, continuou ganhando força, movendo-se para o sul ao longo da rodovia M5, a artéria mais importante da Síria. Na manhã de sábado, o grupo parecia pronto para ultrapassar Homs, uma cidade centro industrial e a capital da Revolução Síria. Foi então que, em 6 de dezembro, uma facção anti-Assad separada capturou a cidade mais ao sul da Síria, Daraa. De fato, ainda não está claro como essa facção, a Frente de Operação Sul, está conectada ao grupo HTS, embora esteja claro que a facção foi motivada pelo sucesso do grupo terrorista HTS. O levante terrorista começou em 29 de novembro, quando rebeldes violaram os limites ocidentais de Alepo, a segunda maior cidade da Síria, pela primeira vez desde dezembro de 2016. Eles se moveram rapidamente para o centro da cidade, avançando pelas ruas, disparando armas e buzinando loucamente, enquanto as forças do governo sírio fugiam. Os militares sírios, apoiados por caças russos, responderam com uma saraivada de ataques em Alepo e na área ao redor. No entanto, não houve mais ataques na cidade desde 2 de dezembro, de acordo com dados coletados por um monitor de guerra sediado nos Estados Unidos. Era o primeiro sinal do abandono da Rússia. Em 1º de dezembro, as forças rebeldes avançavam para o sul, em direção à cidade de Ramá, mas as forças de Assad conseguiram conter o avanço repentino. Nos 5 dias seguintes, a coalizão rebelde capturou então cidades próximas e se posicionou em instalações militares abandonadas às pressas. Sob pressão, Assad ordenou um aumento salarial imediato para as forças recrutadas, com jatos russos avançando e atacando alvos por toda a província, a fim de afastar ao máximo as tropas rebeldes terroristas. Mas o exército de Bashar recuou. Em 5 de dezembro, combatentes tomaram controle de Ramá, libertando prisioneiros das infames prisões de Assad, como a prisão central de Ramá, com presos emergindo pela primeira vez em quase 40 anos após a repressão sangrenta à oposição pelo pai de Assad, em 1982, ano do maior massacre da Síria, quando o presidente Hafez al-Assad, o pai do ditador Bashar, ordenou que seus militares reprimissem com forma violenta a revolta. Foi então que, em 6 de dezembro, os primeiros sinais do colapso imediato do governo de Bashar estavam surgindo. Uma facção de combatentes anti-Assad varreu a cidade de Daraa, no sul, agitando bandeiras da oposição a menos de 100 quilômetros de Damasco. Ao cair da noite, multidões convergiram para um desfile improvisado, arrastando os restos de uma estátua de Assad. Apoie o meu trabalho comprando as camisetas e acessórios da loja do canal. Isso vai ajudar diretamente na continuidade do meu trabalho. As preocupações regionais cresciam à medida que o governo de Bashar perdia suas forças e redutos do exército. Péssimo para as nações que desejavam manter uma linha de controle sobre a região. Os ministros das Relações Exteriores do Irã, Iraque e Síria se reuniram em Bagdá na sexta-feira e disseram em uma declaração conjunta que o avanço das forças da oposição na Síria representava um sério perigo para os 3 países, ameaçava a segurança de seus povos e da região como um todo.
Os três países descreveram as forças armadas da oposição síria como terroristas, enfatizando que havia uma necessidade de ação coletiva para enfrentá-las. Autoridades da Rússia, Irã e Turquia então se reuniram na capital do Catar, Doha, no sábado, para discutir a escalada na Síria. Essas reuniões de fato não mudaram em nada. Pelo contrário, a Rússia está sem projeção de poder e sugada diante de uma Ucrânia que resistiu ao conflito com a ajuda do Ocidente. E Moscou ainda corre o risco de ver as suas colônias de procuração se enfraquecerem em outras partes do mundo, a começar pelo Iraque e posteriormente na África. Logo após o controle da cidade de Daraa, ao sul de Damasco, os combatentes rebeldes se espalharam, alguns avançando para o norte em direção a Damasco e outros avançando para o sul, em direção à Jordânia. No sábado, 7 de dezembro, temendo o pior, as autoridades jordanianas fecharam o terminal Jabal Nasseb, isolando completamente a única passagem alfandegária com a Síria, após relatos da mídia local sobre tiros e confrontos na fronteira, à medida que os terroristas avançavam. Já ao norte, os rebeldes avançaram rapidamente em direção à cidade de Homs. Se tomassem a cidade, isso separaria Damasco da costa e basicamente dividiria o regime de Bashar. Tal interrupção poderia desencadear uma espiral mortal para o Estado sírio. Mas as forças do ditador Bashar não resistiram e começaram a abandonar os seus postos, e outros, não tendo opção, juntaram-se aos rebeldes na promessa de sobreviver ao caos generalizado. Outros militares foram vistos se desvestindo dos uniformes militares com medo de serem mortos. No sábado, as forças de Assad se retiraram do aeroporto T4, a maior base militar do regime a leste de Homs, de acordo com a mídia local. Horas depois, o HTS disse que estava avançando para o coração da cidade. Após a queda de Homs, a capital econômica e política, Damasco, era a última resistência. Do norte e do sul, os comandantes rebeldes ordenaram um avanço total para Damasco, representando a maior ameaça ao regime de Assad em seus quase 54 anos de governo familiar, autocrático e ditatorial. Os grupos rebeldes estavam se aproximando de Damasco no cair da noite de sábado, à medida que tomavam subúrbios após subúrbios. Ainda era manhã de domingo, quando os combatentes da oposição síria declararam oficialmente que o país havia sido libertado depois que invadiram a capital e anunciaram que o presidente Bashar al-Assad havia fugido do país para um destino desconhecido. O enviado da ONU para a Síria, Geir Pedersen, disse que neste momento o importante é que consigamos encontrar uma situação em que haja uma saída política para isso. Essa forma política precisa ser muito diferente do que tem sido antes. Precisa ser um processo que inclua todos e onde realmente nos concentramos na necessidade de unidade, estabilidade, onde a Síria é capaz de restaurar sua soberania e seu território. Há muitas feridas que precisam ser curadas. A principal diplomata da União Europeia, Kaja Kallas, disse no X que o fim da ditadura de Assad é um desenvolvimento positivo e muito aguardado. Também mostra a fraqueza dos apoiadores de Assad, como a Rússia e Irã. Joe Biden disse que estava monitorando de perto toda a situação. A Rússia então disse que Assad renunciou à presidência após conversas com as partes envolvidas no conflito e deixou o país, sem dizer qual o destino. Provavelmente Moscou deu suporte à invasão de Bashar sem destacar o destino final do ditador, com alguns relatando um voo de uma aeronave Il-76 partindo de Damasco no cair da noite de sábado. De acordo com o memorando interno de um membro do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, a situação na Síria foi descrita como inacreditável e estranha. É como se o Irã tivesse aceitado a queda de Assad e tivesse perdido a vontade de resistir. Israel instruiu suas forças a manter um alto nível de preparação e monitorar continuamente os acontecimentos à medida que os rebeldes dominam todo o país. De acordo com o governo, o exército israelense está se preparando para qualquer cenário e está determinado a proteger os cidadãos de Israel e proteger os interesses de segurança de Israel em todos os momentos. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pronunciou-se a respeito do caos sírio, dizendo que o atual levante não é nossa luta, deixe que aconteça, não se envolva.
Por apenas R$ 4,99, você pode se tornar um membro ativo do Área Militar e ajudar no meu trabalho diariamente. Com isso, você poderá assistir aos vídeos antes de todos e ter seus comentários destacados em cada vídeo.